Boa tarde! Vamos para mais uma live nesse sabadão do Comunique-se. Esse projeto busca fazer com que vocês potencializem a sua comunicação. Tenho parceria com a Ju Chinem, advogada, autora do livro Coaching Caixinha de Oratória, está à frente à comissão da OAB do Jabaquara, gestão de escritório. Hoje ela não estará comigo, só no próximo sábado, mas hoje eu trouxe um convidado mega especial. Daqui a pouquinho ele está entrando aqui, o Dr. Eduardo Brena. Quem está chegando? Olá, Tati, tudo bem? Quando a gente fala em comunicação, tem muitos assuntos e muitas vertentes em relação a isso. E o network é um assunto em que algumas pessoas já me perguntaram, até mesmo os jovens advogados em especial, eles estão começando agora a ingressar nessa área, é muita novidade, são muitas pessoas, muitos outros colegas nas quais eles buscam conhecer, até se familiarizar mais com o tema, tá adiante, tá mais presente em palestras, e esse contato é fundamental para que a gente tenha melhores resultados e que as pessoas também conheçam o nosso trabalho, a nossa área de atuação. E quem tem muita expertise no assunto vai falar comigo agora sobre isso. Vamos lá, Eduardo? Enviei o convite. Hello! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Tudo ótimo. Feliz aqui nessa tarde de sábado e poder trazer alguma informação que possa contribuir para os colegas advogados. Na verdade, assim, networking, ele é uma coisa universal, né? Mas eu entendo como sendo uma das principais ferramentas para os advogados. Muito importante que os advogados desenvolvam o seu network. E olha, para quem não conhece ainda o Eduardo, ele é o maior network que eu conheço. É muito bacana a gente conversar com alguém que não só conhece do assunto, mas como vive isso todos os dias. E muitos aqui eu acredito que não saibam. No nosso congresso, eu participei de um congresso de coach online, foi o primeiro aqui do estado de São Paulo. E o Eduardo, ele, após cada apresentação dos colegas, ele dava um feedback, ele participava. E é algo que faz toda a diferença. Então, quando a gente lembra de você, a gente lembra com carinho, com uma admiração, porque o que eu acho bacana também é que, embora a gente vai falar mais sobre isso, e você vai ensinar muito para nós nessa tarde, é que o network é algo desinteressado, é algo que você busca contribuir, no qual você busca trocar, e as outras pessoas também acabam querendo saber mais de você, a gente acaba tendo aquele sentimento de pertencimento. Então, quando alguém fala do nosso trabalho, dá até uma sugestão, a gente nos aproxima e nos conecta de uma outra forma, não é? Eu consigo classificar o networking, eu gosto de dar uma definição que acho que tem muito a ver comigo isso, é você contribuir com que os outros alcancem o sucesso. O que parece é que está todo mundo buscando o seu próprio sucesso. E está tudo bem, isso é muito importante. Agora, o verdadeiro network é aquele que tem isso em mente, porque não é você... Se você só se dedicar ao outro, eventualmente se esquecendo de você, você também não alcança os seus resultados. Mas você tem em mente de que tudo que você der, todas as suas decisões são com base neste processo. Não é só em mim que eu estou pensando. Eu estou pensando no meu sucesso, mas também no sucesso dos outros. Então, networking para mim é alcançar o sucesso através do sucesso dos outros. Muito bacana, que definição incrível. Eu já fiz uma prévia em relação a quem é você. Bom, além de ele ser um ótimo networker, um advogado e master coach, e brilhante, que vem muito a nos ensinar, contribui muito com os outros colegas.
Fala um pouquinho mais de você, Eduardo, para o pessoal te conhecer também. Vou falar. Eu sou advogado aqui há 25 anos, 26 anos, né? A gente perde um pouco as contas quando o tempo vai passando. Sou advogado há mais de 26 anos e há uns 5 anos é que eu venho me dedicando ao meu desenvolvimento pessoal e, paralelamente, ao desenvolvimento pessoal de outras pessoas, né? Eu tive uma virada de chave na minha vida, há alguns anos atrás, muito por causa de um network que eu estava desenvolvendo junto a um cliente. Ele foi me apresentar a um prospecto, que era um cliente dele, ele queria fazer essa ponte entre nós, e isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer no network, conectar as pontas, né? Conectar as pessoas. E aí ele perguntou para esse prospecto, eventual prospecto: escuta, olha, esse aqui é o Eduardo Brena, tudo bem? Você já tem advogada? Aí o cara virou para mim e falou assim: eu tenho. É um mal necessário, né? Aquilo, eu tenho que dizer, aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a olhar a minha volta e falei: puxa, por que nós, advogados, infelizmente, em muitas oportunidades, somos vistos como um mal necessário? E aí eu quis mudar, não quis mais ser visto dessa maneira, e percebi ao longo desse processo que eu precisava também que eu fizesse que toda a comunidade enxergasse a maioria dos advogados como um bem necessário, não como um mal necessário. E aí então eu procurei o meu desenvolvimento, passei por um processo de coaching inicialmente, aí me tornei coach em função disso, porque eu vi que era uma ferramenta, ao contrário do que muitas pessoas falam, de enganação. Muito pelo contrário, é uma ferramenta que você impulsiona outras pessoas para os objetivos deles, né? E aí fiz uma série de especializações até começar a me especializar no networking, porque eu percebi uma coisa, Raquel: tudo, absolutamente tudo que eu alcancei na minha vida, desde da minha infância até hoje, foi através dos relacionamentos. E aí eu comecei a mapear por que funcionou para mim, até que as pessoas começaram a me perguntar, falei: pô, como é que funcionou? Como é que você fez? E eu resolvi, então, me especializar para poder transmitir isso a todos, em especial aos colegas advogados. Muito bacana. E eu costumo brincar da seguinte forma, e ontem até nos stories eu coloquei esse questionamento: me diz com quem tu andas que eu te direi quais serão os seus resultados. E eu acredito que seja muito nessa linha, no sentido que se nós observarmos lá os nossos últimos contatos, a gente já pode ir colocando isso em prática. O WhatsApp, essas pessoas nas quais você tem se comunicado, tem agregado de alguma forma ao trabalho que você está fazendo, as suas próprias ideias, elas de fato, na sua vida, têm contribuído para que você se aproxime mais rápido do seu objetivo? É muito bacana a gente trazer também que dentro do nosso dia a dia a gente descobre muitas vezes quando a gente está se distanciando dessa rede de contatos, e ela é muito poderosa, né, Eduardo? A rede de contatos. Na verdade, bom, alguns anos todo mundo falava, quando se falava em venda, em trabalho, falava: você se relaciona, o teu negócio é B2B ou B2C, até que um conceito que é absolutamente recente, mas para mim não é novo, é o age to age, que é human to human, humano to humano, humanos para humanos. Eu sempre falo isso porque por trás de qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer tudo, existe um ser humano, e a gente tem que se preocupar com essas conexões. O que eu vejo é que tem muita gente que enxerga o networking como uma coisa interesseira, que a pessoa que se intitula o network, ele é um mercenário, que ele só está preocupado em ganhar dinheiro. Só que esqueçam isso, porque esse é um conceito equivocado do network. Esse é o mau networker. Essa ideia que eu quero que as pessoas passem a entender. Não há problema nenhum em você eleger. Você não está deixando de lado seus amigos ou seus familiares, mas não há problema nenhum em você dar prioridade a pessoas que vão te levar a algum lugar. É bacana, você divulga o seu trabalho, mostra suas ideias.
as pessoas te conhecem. Sabe que eu acredito que também, muitas vezes, as pessoas relacionam essa figura a algo negativo, a uma pessoa realmente interesseira, porque nós conhecemos alguém que não soube utilizar dessa ferramenta de uma melhor forma. Só que não é aquilo que a gente deve ter como uma marca do que é o networker. É, de fato, o quanto você pode contribuir, somar com outras pessoas. E eu já quero que você vá trazendo aqui para a gente. Eu atrasei até alguns minutinhos, me desculpem, porque eu recebi algumas perguntas, deu tempo de compartilhar duas, e outra eu recebi no direct. E eu queria anotar para trazer para você, porque é uma dúvida que boa parte das pessoas tem. Eu, no início, aqui eu abri a live falando que existe essa dificuldade, em especial dos jovens advogados, mas também tem aqueles que já militam há mais tempo e da mesma forma, e na verdade, os contatos são sempre os mesmos. Isso também é importante ampliar a rede de network, não é, Edu? Bom, eu ampliar sim, mas eu acho que é muito importante diversificar. Sabe o que eu notei ao longo de 26 anos de carreira, Raquel? Duas coisas você vai acabar concordando comigo. Os advogados, eles estão muito se relacionando com advogados. Todo mundo muito junto. Sim. E claro que isso é importante. Importante por um lado, no momento de você trocar experiências, uma das perguntas que foi colocada é como se relacionar melhor com os advogados. Eu já vou até respondendo isso, porque como se relacionar melhor com os advogados, e acho que isso envolve não só advogados, mas a todos, é você sempre saber o que você tem a oferecer. Uma vez, e as pessoas, eu gosto muito no meu processo, quando eu ensino network às pessoas, que elas busquem o autoconhecimento. Porque você só sabe o que você tem a oferecer quando você se conhece. E quando eu passei por esse processo, eu notei que eu me conhecia muito pouco para saber o que eu tinha para oferecer para os outros. Então, eu gosto de que as pessoas, gosto que eles passem por isso também, porque a gente é muito crítico conosco, com os outros, e às vezes não sabe o que está por trás de nada disso, de nada do que aconteceu, da vida pregressa, das experiências, e aí vamos falar um pouco de empatia, eventualmente, para frente. Então, buscar o autoconhecimento para você saber exatamente o que você sempre pode oferecer. Porque oferecer algo ao outro, quando as pessoas pensam em network, é oferecer negócios. E isso não é. É uma parte do networking você oferecer negócio. E por isso, quando você falou assim, puxa, que no congresso eu dei um feedback para as pessoas, porque naquele momento era o que eu poderia oferecer aos colegas da comissão de coaching jurídico. Era só isso. Olhar, observar com atenção tudo que foi falado e, claro, me colocar à disposição de dar os feedback e, às vezes, se a pessoa quiser, você dá um feedback construtivo, que eu não gosto de falar de negativo, porque negativo está muito ligado à crítica e a gente gosta de fazer com que as pessoas evoluam para chegar ao sucesso juntos. Então é basicamente isso, você se conhecer para saber exatamente o que você pode oferecer e ter inputs para isso, ter conhecimento para poder, porque em algumas situações você não enxerga o que você pode oferecer para os outros. Então, perguntar para o outro, você entende? Você sabe o que eu posso contribuir com você? E por que não perguntar? É bacana, e você descobre como você pode ajudar as outras pessoas, o que você faz, e a partir desse seu trabalho, de que forma você pode vir a somar com outra pessoa. E foi bacana esse feedback que você deu a todos nós, foram alguns palestrantes, então o feedback não foi só em relação a Raquel, mas em relação a todos envolvidos nesse projeto. E se nós perguntarmos para qualquer um deles, isso foi em meados de março, todos vão lembrar, porque é importante, a forma como nós tocamos alguém, em especial de uma maneira positiva, faz com que a gente não esqueça mais daquela pessoa. É isso. E quando me perguntaram em relação ao network, tem alguns alunos meus, em especial,
o que estão começando agora, conhecendo, desbravando esse mundo jurídico, militando, porque eu faço parte da solenidade da entrega das carteiras da OAB, antes da pandemia. Agora, a coisa mudou um pouquinho, vamos ver como é que vai ser de agora em diante. E eu tive contato com esses jovens advogados. E a dúvida maior entre eles é como me relacionar com outras pessoas. Eu não conheço ninguém, eu tenho uma série de dúvidas. E eu acredito que algo que ocorra com uma grande maioria é pensar, até de uma forma errada, eu arrisco falar dessa forma, acreditar que eles não têm o que contribuir com outras pessoas, por eles acharem que eles estão ingressando ali naquele meio. Mas quando a gente tem a convicção do que a gente faz e que ninguém sabe tudo a ponto de não ter o que aprender com a gente já começa a aumentar essa rede de contato, sentir mais segurança, porque também eu acredito, e você vai me falar disso melhor, as pessoas, por elas não estarem muito seguras de quem elas são, o que elas fazem, muitas vezes elas se fecham mais um pouquinho e não se permitem a conhecer outras pessoas e também nem a mostrar a elas o que elas fazem, como elas podem ajudar. Eu vou tentar dar um exemplo prático. Numa das formações de coaching que eu fiz, nas formações de coaching, para as pessoas, eu quero quebrar sempre esses preconceitos, a gente faz um auto-coach, quer dizer, dentro dessas formações a gente sempre busca nos conhecer, mas a gente sempre faz um coach com um colega. Às vezes é cruzado, às vezes você faz com pessoas diferentes, então você vai aprendendo a conhecer as pessoas. Numa determinada situação, a pessoa me falou assim, porque a gente busca que a pessoa perceba quais foram as realizações da vida dela. Eu sempre busco isso também lá no Enchendo a Banca, que é o meu curso, que a pessoa olhe para dentro para se enxergar. E ela me falou assim, mas eu nunca realizei nada. Aí eu perguntei para ela, puxa, mas você não ocupa um cargo público super importante? Então você não passou nesse concurso, que a gente sabe que é sempre um desafio passar em concurso, eu sei que você sempre fala sobre isso também, passar no exame da OAB. Então você não passou? Passei. Você não ocupa uma chefia? Eu ocupo. Você não tem 2 filhos que estão formados, que estão na faculdade? Isso não é uma vitória? É uma vitória. Perceba, ela tinha muitas vitórias na vida dela. Ela só não enxergava aquilo como uma realização significativa. Então, a gente busca que as pessoas percebam isso. Porque, às vezes, é dentro deste contexto, e eu gosto muito que as pessoas descubram os seus principais valores, porque é dentro desses valores que ele vai saber o que ele pode oferecer para os outros. Que ele vai extrair o conteúdo para contribuir com outras pessoas. É basicamente isso. É claro, o advogado que está começando, é impossível. Todo mundo conhece 200 pessoas. Todo mundo conhece no mínimo 200 pessoas. Ou mais. Eu garanto que quem está nos assistindo, se abrir a lista do WhatsApp, tem 600, 800 contatos. Se pegar o Facebook, tem mais de 1000 contatos. Se pegar o LinkedIn, que é uma ferramenta que eu defendo bastante, vai ter 400, 500 mil contatos. Então não é possível você dizer que você não conhece ninguém. É a partir daí. E aí é que eu quero que as pessoas se dispam dos seus preconceitos. Você tem que ver, olhar para esses contatos e enxergar. Colocar o 100 que você coloca que você deve... essas pessoas talvez tenham alguma coisa que eu posso contribuir com elas e que elas podem contribuir comigo. E aí você reduz para 50, para você reduzir para 10, para aí você começar uma aproximação no sentido de que, olha, eu entendo que podemos contribuir um com o outro desta maneira. E acaba sendo um processo natural. Acontece algo muito curioso e recentemente eu escutei algo relacionado a isso. As pessoas, geralmente, quando eu tenho alguns anos em que eu advogo já. Não vou falar em números, tá bom? Mas já tem um tempinho. E o que acontece? É muito comum, no início, os familiares tirarem dúvida, os amigos quererem uma informação, algo rápido, me ajuda, é só uma olhadinha.
que acontece? As pessoas veem isso como algo terrível, super negativo. Mas pensando um pouco mais a respeito, é o seguinte, se nem a sua família pensar em você como a figura do advogado, isso significa que você não está se posicionando bem. Você concorda? Concordo. Isso é criar autoridade. É natural que a gente não goste de dar informações, porque, afinal de contas, quem estudou para solucionar o problema jurídico das pessoas foram os advogados, ok? Agora, uma coisa para mim é você dar uma consulta jurídica e uma outra coisa é você estar aberto a contribuir com essa pessoa de alguma maneira. E desde que isso fique claro. Desde que você não tenha medo de fazer as colocações. Faz assim, olha, eu vou te dar uma sugestão, eu não vou te dar uma solução. E aí, você fazer esse filtro da consulta e dar a informação até onde você acha que é relevante, aquela pessoa não ficar vendida. E, olha, eu vou te dizer, essa pessoa, ela vai ficar tão grata com a sua contribuição em certo sentido, porque ela, cedo ou tarde, essa retribuição vem. Eu gosto sempre de trazer uma analogia que é batata. Quando o seu filho é convidado para uma festa de aniversário, imediatamente você se sente na obrigação de, quando você fizer uma festa, você convidar aquele que te convidou. O networking, ele basicamente funciona assim, de acordo com o princípio da reciprocidade. Então, você contribui para receber a contribuição. O que a gente tem que descartar é a imediatidade dessa reciprocidade. Porque as coisas não funcionam assim no universo. Então, você lá naquela fala, antes eu ia fazer uma colocação, porque não importa o quanto você sabe, o que importa, até que as pessoas percebam quanto você se importa. E é assim que eu conduzo a minha vida, me importando com todos os sentidos e com todas as pessoas. Pode ser a pessoa que é um servidor público, é a pessoa que trabalha aqui no prédio que eu moro, ou qualquer outro, pode ser o CEO de uma empresa. E, de repente, eu posso contribuir com ele de uma maneira que nem eu sei neste momento. Então, olha que precioso tudo que está sendo dito aqui. O autoconhecimento é fundamental. E identificar esses cenários onde as pessoas, muitas vezes, nós corremos daquela reunião de família porque nós não queremos dar consulta. Mas uma informação mais esclarecedora, e você demonstrando que conhece sobre aquilo e que pode vir a ajudá-la, sim, você já está conectando, você já está fazendo o network. E eu acredito que boa parte das pessoas, embora isso não seja uma ferramenta nova, agora se fala mais disso, pela importância que se tem. E é muito bacana o que nós fazemos aqui também, não é, Edu? Em relação às lives, outros parceiros, a gente buscar contribuir, ser participativo. Esse é o network. Nós estamos contribuindo. Muitas vezes a gente acha na obrigação e é justamente isso. É natural a gente querer devolver aquela ajuda. Nós nunca mais esquecemos. E a gente tem um senso até de urgência quando alguém nos ajuda. Ou indica para outra pessoa. Então, percebe, aquele almoço de família pode ser um grande diferencial. Então, vamos começar a ver oportunidades, e elas existem em todos os lugares. Quando as pessoas conhecem as suas ideias, também você está fazendo network. Quando você pode, de repente, dar uma informação, também é feito. Se a gente pensar muito na gente, aquele senso de contribuição cada vez mais se afasta, não é isso? Só para você ter uma ideia, eu vi 2 colegas aqui, eu quero até agradecer, o André, o Hernani, que eu vi, e alguns passaram, que estão aqui, provavelmente não são advogados, em função da contribuição que eu já dei para eles. Porque em algum momento na minha vida eles precisaram de um apoio e eu dei esse apoio.
E sempre esperando nada em troca, porque se você começar a tomar as decisões só por esperar algo em troca das pessoas, esse é o mau network. A gente tem três figuras básicas de pessoas. Então tem aquele que se comporta como uma aranha. Embora networking é uma palavra que remete a net, é teia, né? Aquele que se comporta como uma aranha... Oi, Paulo, legal que você conseguiu entrar, meu amigo. Aquele que se comporta como uma aranha, ele quer que as pessoas sejam presas dele. Então ele captura todos na sua teia para se servir dessas pessoas. Esse não é um bom network. Tem aqueles que só pensam, eu vou fazer o meu papel e cara, tá tudo bem, a minha vida vai seguir assim, só fazendo o meu papel. Esse também não é o bom network. E o certo é você estar aberto a contribuir e, obviamente, uma coisa que as pessoas têm que saber, não é só você ajudar. Você tem que se conectar com as pessoas, ajudar a todos, mas se conectar com as pessoas que você sabe que pode obter também uma contrapartida. Isso, em absoluto, ao contrário do que muita gente pode perceber, isso não há nenhum mal. Não há nenhum mal. Isso é estabelecer parcerias sólidas. É basicamente isso. Eu vou ajudar, sim, aquela pessoa. Eu sei que ele pode me ajudar. E em um certo momento, quando você tiver intimidade suficiente, porque networking nada mais é do que você construir um relacionamento de confiança, e quando eu sei que a gente tem um relacionamento de confiança, eu vou estar apto a dizer, Raquel, será que você pode me ajudar nesse aspecto? E claro, você vai querer me ajudar, porque eu já contribuí contigo. Então eu sei que o André, que o Hernani que estão aí, o próprio Paulinho que acabou de entrar, são amigos, é esse processo. O dia que eu precisar, Paulinho, cara, eu acho que você pode me ajudar nesse sentido, ele vai falar, ô Breno, eu vou te ajudar. E o Hernani é a mesma coisa, e o André é a mesma coisa, e outros. Esse é o processo. Agora, claro, ninguém pode esperar uma contrapartida imediata, porque enquanto você não estabeleceu o processo de confiança, ninguém vai querer te ajudar. Eu fico muito... Aí, Paulinho, valeu. Eu fico muito... Eu acho engraçado. Antes eu ficava bravo, depois eu comecei a ficar triste, e agora eu acho engraçado. O LinkedIn está acontecendo isso comigo direto. As pessoas entram no meu perfil, claro que eu posto muito conteúdo, você já deve ter visto, entram no meu perfil e já querem oferecer alguma coisa. Eu vou dizer para essas pessoas, pessoal, eu não vou comprar nada de vocês. Eu não vou querer nenhum serviço que vocês tenham a oferecer, porque vocês mal me conhecem. E também não vou te oferecer nada enquanto você não me conhecer. Porque é assim que tem que ser. Esse é o processo do network. Estabelecendo relacionamentos e alimentando os relacionamentos. Por isso que você falou da família, é muito legal. É muito comum as pessoas da família nem saberem o que a gente faz. Qual que é a tua especialidade na advocacia? Teu melhor amigo não sabe que você é especialista em, sei lá, por meu caso, atendo institutos de treinamento de desenvolvimento humano. As pessoas não sabem, às vezes, de que é a responsabilidade? É sua. Não é deles. É nossa. É sua. É minha. E comigo também acontece, vocês sabem, é muito comum. Porque você tem um primo que era muito querido e você teve aquele contato de infância. Tenho 2 primos que a gente era super chegados e agora não tenho mais contato. O que é a responsabilidade por manter essa chama aquecida? É só nossa. É nossa. E é claro. Então, a gente tem que ter esse processo. Conhecer muitas pessoas é muito importante. Agora, você saber identificar quem são as pessoas que você vai manter a chama aquecida, porque você sabe que pode contribuir com elas e que elas vão poder contribuir com você, esse é o grande segredo do network. Seja para advogados, seja para todos os outros. Em relação a algumas ferramentas que eles podem utilizar, achei perfeito o que você falou. Você fazer algo despretensiosamente, buscando contribuir, é natural essa devolutiva da pessoa também. E me fez lembrar, sabe o quê? No Instagram, é muito comum as pessoas te seguirem e falar o seguinte: gostei muito do seu conteúdo, me siga também, já estou acompanhando o seu trabalho. Olha o interesse.
muitas vezes ela nem sabe o que você está fazendo, mas como ela quer aumentar o número de seguidores, ela às vezes se precipita. Então, vamos com um pouquinho mais de calma também nesse sentido. Você acha que é uma estratégia que também é uma furada? Não, eu não gosto. Você segue pedir para a pessoa fazer? Eu não gosto, porque esse não é um relacionamento que se constrói. A pessoa não faz voluntariamente. Tem muita gente que confunde, viu, Raquel, marketing de conteúdo com o networking, porque o networking é um marketing boca a boca. É claro, eu já até falei sobre isso muitas vezes, que o marketing de conteúdo, ele é fundamental para o marketing boca a boca, em especial na internet. Porque como é que eu faço que a pessoa se interesse pelo que eu tenho a dizer para ela? Eu trago conteúdo relevante, não são diquinhas, é coisa boa. Coisa que a pessoa, cara, isso dá para aplicar, isso serve para minha vida. E é evidente. Agora, claro, quando uma pessoa chega para mim, olha, me segue aqui de volta que eu estou gostando, tá tudo bem eu seguir. Até pode ser que eu faça isso. No Instagram, no LinkedIn, eu até sigo de volta. Agora, quando eu percebo que o interesse do outro foi um interesse puramente para obter, seguidores ou qualquer outra coisa, o que eu faço? Eu paro de seguir. Eu desconecto e tá tudo bem. Porque ele não foi honesto comigo. Muitas pessoas, o que a gente tem que dizer, sabe, também ter em mente é que quando você é um networker com os princípios do network, dessa coisa da reciprocidade, dessa coisa do altruísmo, você vai passar por pessoas, vão passar na sua vida pessoas que não são tão legais, que vão achar que vão te usar. Você tem que estar atento a isso, saber disso, estar atento a isso e se blindar disso. Quando você percebe um processo de alguém que está querendo te usar, você se afasta. Você troca. Eu saí de um grupo de networking, que é um dos mais conhecidos, porque eu não estava sentindo reciprocidade. Não sinto reciprocidade, eu troco. E não há mal nenhum nisso. Até ontem eu falei com uma amiga que eu fiz lá. Falei, olha, eu saí do grupo, não saí da sua vida. Então você pode contar comigo sempre. Que a gente não se relacionou, e eu não fiz algo com você, não comprei o teu serviço só porque estávamos no mesmo grupo. É porque você foi importante, você presta um bom serviço, e você é uma pessoa bacana e me salvou de várias paradas. Ela é uma agência de viagem, imagina o que ela está passando nesse momento. Ela tem uma agência de viagem. Então, nesse momento, que é o mais difícil para ela, eu vou falar, eu vou lavar as minhas mãos? Aí é que não, né? Aí é que eu me mostro uma pessoa como um mau networker. Eu tô falando muito, você me interrompe, viu? Se tiver gente para perguntar, pessoal, pergunte. Não, vamos lá. Estamos aprendendo e muito com você. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Justinei, minha parceira aqui no projeto Comunique-se. Sábado que vem estará comigo. Houve um contratempo e nós deixamos para bater um papo no próximo sábado. Legal, Ju. E hoje, Ju, olha que bacana quem está te representando aqui. Legal, está podendo contribuir. Obrigada, viu, Edu? Estou vendo alguém aí. Vamos lá. Ale Rezende, a Vanessa, obrigado. Já falei de outros colegas. Bacana de vocês poderem estar acompanhando. E eu, na medida do possível, também tento retribuir aí e acompanhar. Hoje a Vanessa sei que vai fazer uma live às 5 da tarde. Então, já vou me preparar para a live da Vanessa. Muito bem. Para retribuir, né? A Lu também está aqui com a gente. Estará comigo no Comunique-se na quarta-feira. Está à frente da Comissão de Oratória da Penha. Muito bacana. Nos conhecemos pelas redes sociais e é nesse ponto que eu quero chegar com você. O quanto pode vir a contribuir esse contato, essas lives, agora já não tem aquele número tão expressivo como era antes, que até em alguns horários você não conseguia entrar. Isso aconteceu comigo algumas vezes, porque eram muitas pessoas ali com a mesma ideia de contribuir com as pessoas, enfim. O que você traz de sugestões práticas que eles podem adotar, utilizar essa ferramenta das mídias sociais, para que eles começem a exercitar esse network? Vamos pensar que aquele profissional que agora, então, nessa fase de isolamento, teve um contato menor com as pessoas, já não existia essa rede,
em que fazia com que ele pudesse contribuir, também outros contribuíssem mais com ele. Quais estratégias você traz para ele começar a exercer esse network, vivenciar, experienciar e descobrir que tem bons resultados com essa prática? Então vamos lá, redes sociais. Conteúdo de relevância, de qualidade. O que acontece é que assim, todo mundo resolveu fazer live. Eu fiquei até um pouco... Eu me inibi com as lives. Por quê? Porque eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo. Porque você fica parecendo aquela vaquinha de presépio. Vai todo mundo junto fazendo a mesma coisa. Não é uma crítica. Não é uma crítica. Teve gente que fez lives de muita relevância, teve gente que fez lives de nenhuma relevância. Eu só fiquei confuso, porque foi muita informação. Mas a live, ela é uma ferramenta fantástica para você entregar conteúdo. Para você entregar para as pessoas o que elas querem, o que elas precisam, e às vezes elas não sabem nem que precisam, nem que querem. Então, o importante é a qualidade do que você vai postar nas redes sociais. A qualidade é fundamental. E a gente faz um estudo, a gente estuda todos os dias para trazer conteúdo relevante, para trazer coisas diferentes. Então, estar atento. Sabe uma coisa que eu gosto de dar a dica? Eu não sei qual é o meu conteúdo. Não sei. O Google, ele tem uma ferramenta que ele te avisa sobre conteúdos que são das... Eu falo sobre networking. Então, eu recebo todos os dias tudo que aparece no Google sobre networking e outros. Para eu observar isso, verificar se tem relevância e, eventualmente, transmitir para as pessoas. Ótimo. Então, caramba, como é que é o nome da ferramenta? Você lembra, amor? Da ferramenta do Google? Só um segundo para já colocar para o pessoal. Então, caramba, eu, por exemplo, vamos falar sobre advogados. Minha especialidade é direito do trabalho, eu atendo só empregadores. Eu coloco lá, direito do trabalho, empregadores ou empresas. Todo dia o Google vai me municiar com coisas... Como? Alerta. É o Google Alerts. Olha só, esqueci completamente. Todo dia vamos municiar. Então, não é possível, a gente não tem mais desculpas para não trazer conteúdo de qualidade. É claro, você vai ter que olhar esse conteúdo, filtrar e aí você transmitir. E a partir disso, você começa a ter possibilidades de criar o seu próprio conteúdo. Né? Porque eu vejo muita gente postando coisa dos outros, né? E aí você atrai a autoridade para os outros, não para você. Você quer construir autoridade? Você tem que começar... Olha, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Opa, então vou começar a dar opiniões sobre o conteúdo das outras pessoas. Essa é uma outra forma. Não sei o que postar. Vejo um assunto relevante, não reposta. Os advogados costumam assim, notícia do STF, aí reposta no conteúdo dele. Notícia do STJ, do TST, ou de qualquer coisa. Aí o cara só faz o repost como informação. Tudo bem, mas eu posso obter essa informação em qualquer lugar. O que você pode me dizer sobre essa informação ou sobre essa decisão que o STF está dando? Essa que é a relevância. Que bacana. Você ser intencional também nas suas ações é algo que também vai te mostrar um diferencial para as outras pessoas. Por que você está fazendo aquilo? Às vezes não poste por postar, também eu acho que é algo bacana para trazer para eles. A Ju... Se você de repente compartilhar uma notícia... Desculpa, pode falar. A Ju Chinenka fez uma pergunta que é fantástica. Ju... Eu olhei aqui, já ia te... Pode falar, manda, só para as pessoas saberem. Estou localizando. Como podemos aplicar o network com advogados que representam a outra parte? E como podemos ajudar o cliente a entender que isso também é importante para o caso? Ju, muito, muito agradecido por essa pergunta. Eu vou dizer que ontem no LinkedIn eu vi
Eu vou citar porque eles me permitiram. Eu perguntei para eles se eu podia citar isso para os meus alunos e para as pessoas. Um colega eles tinham uma sustentação oral de um caso. Eles eram contrapostos, uma sustentação oral de um caso no Tribunal de Justiça, e um deles não estava conseguindo o link para entrar. O opositor, ele forneceu o link para o cara entrar. Tem coisa mais altruísta, mais legal do que isso? Ou não, você quer se beneficiar só porque o cara não conseguiu tecnologicamente? Muitas vezes, eu já fiz coisas como essa. Por exemplo, o colega tá num trânsito, não consegui chegar, o colega da outra parte. Por que eu preciso me beneficiar de uma situação como essa? Isso é absolutamente horroroso. Então, você ter o respeito pelo colega, você entender uma situação, e também já não cheguei em uma audiência, ou cheguei numa audiência longe e não levei a pasta, já fiz isso também. E o colega do outro lado, porque eu tinha uma contrapartida de respeito com ele falou, tudo bem, eu te espero até alguém trazer a pasta. Que era uma defesa de uma empresa. Agora a gente protocola pela internet, mas na época, o momento da defesa na Justiça do Trabalho é entregar. E como é que eu ia fazer a defesa sem os documentos, por exemplo? Você imagina? Isso tudo é uma questão de respeito pelo colega. Então, Ju, não é possível você praticar a nossa profissão de advogado sem o respeito pelo colega da outra parte. E vamos falar, cara, independentemente de clientes, porque se o cliente não entende isso, talvez este não seja um cliente legal para nós. Porque eu não posso ganhar a qualquer custo. Não existe isso. O advogado, ele não pode ganhar a qualquer custo. Cara, eu já vi situações, são muitos anos de profissão, em que o colega quer dar um chapéu no outro. Cara, é que nem ganhar um campeonato roubado de futebol. O pessoal todo mundo fala assim, é legal? Tem valor? Não. Não tem valor nenhum para ninguém isso. Agora, quando você vê um atleta que está para ganhar uma competição e ajuda o outro, isso a gente já viu na internet muitas vezes, é esse que você valoriza. Essa é a mentalidade do networking. É o cara que ajuda o outro porque o outro está caindo em detrimento do seu próprio resultado. Eu acho que é assim que a gente tem que agir na nossa profissão e muito mais na nossa vida. Porque ninguém vence pisando em cima do outro. Ninguém sobe pisando no outro. Claro que você pode ter um resultado imediato. Esse resultado eu posso te garantir, ele é efêmero. Porque eu, como network, acredito, e não fui eu que inventei, a lei de causa e efeito é uma lei de Newton comprovada, é uma lei da física. Tudo que você faz volta para você, na mesma intensidade. Pode não ser imediatamente. Então, se você pratica o bem, se você faz o que é certo sempre, e lógico, aí a gente volta nos nossos valores. Então, se você tem valores sólidos, consolidados, e vive de acordo com esse, tem a sua advocacia pautada nesses valores, isso é uma coisa que eu bato forte lá no Enchendo a Banca, nos cursos, você vive com esses valores, e certamente, esses valores vão retornar para você. Eu não sei se fui claro na minha resposta. Foi brilhante. Muito bacana trazer, destacar os nossos valores em especial. Que nada mais são, de uma maneira bem prática aqui para eles, são as coisas nas quais você não viveria sem. Esses são os seus valores. Existem... Então, família é algo determinante para mim. Puxa, será que esse meu ritmo de trabalho acelerado, em que eu estou mais tempo ausente, é algo que eu estou infringindo os meus valores? E muitas vezes, o que acontece com muitos profissionais, em especial da área jurídica? Muitos anos de carreira, com uma insatisfação, até com uma estabilidade financeira, teve um crescimento, sim, na profissão, tem um renome, mas eles não estão realizados. Quais valores eles feriram no meio do caminho? Talvez não viram os filhos crescer, por o trabalho estar em primeiro lugar. Então é bacana a gente trazer isso, porque traz outras reflexões também. Obrigada por contribuir. Eu tenho que dizer, a gente tem lá no Encher da Banca, você como coach sabe, mais de uma ferramenta de valores para as pessoas, para que isso fique claro. Esse caso desses colegas de muito tempo que estão estabilizados, eu vejo claramente que além de violação de valores, é uma falta de propósito.
Por que eu estou aqui hoje falando com você sobre network? Eu acredito fielmente que eu tenho a obrigação de contribuir com a advocacia. Meu propósito é fazer com que os advogados tenham sucesso. Todos. 1.300.000, quiçá 200 milhões, 2 milhões, quantos forem. Quantos forem. Essa pandemia pela qual nós estamos passando, eu tenho convicção, nós estamos passando por isso, porque estamos precisando resgatar bons valores. Estavam perdidos os valores por aí. Então, falta de valores, falta de propósito, falta de missão. A maioria dos advogados não tem isso. Não sabe qual é essa missão, não tem os valores para o escritório, não tem um propósito pessoal, não tem um propósito para o escritório. Isso tudo é o princípio. São os passos iniciais para você construir tanto o seu marketing quanto o seu networking, que é uma ferramenta de marketing. Né? Então, ferramentas temos muitas. Vamos falar um pouco de ferramentas, senão eu prometemos falar sobre ferramentas e não falamos, né? Ferramentas de valores, a gente tem. Ferramentas de identificação de nicho de atuação, porque chegou a hora de termos coragem de elegermos um nicho. Por que não? Porque senão vai ser todo mundo um mar de pessoas iguais. Em 1.300.000, se você não escolher um nicho, você não consegue se diferenciar. É o próximo passo para diferenciação, perfeito? Para criar autoridade. Então temos que ter aí a coragem de escolher. Não tem jeito. A gente não perde com isso, a gente ganha. Outras ferramentas importantes. A gente tem no network, a gente tem umas ferramentas mesmo de você classificar os seus contatos. Né? E foi o que eu falei, não há problema nenhum nisso. E isso você tem que revisitar semestralmente ou anualmente, pelo menos, para saber. Porque toda a estratégia, inclusive de networking, você também tem que identificar o que está dando resultado. O pessoal fala de indicadores, outros mais experientes gostam de falar de KPIs, né, que são nomes diferentes para a mesma coisa. Você tem que saber o que está funcionando e o que não está funcionando. Para saber, opa, esse rumo tá bom. Como eu disse, durante 4 anos eu fiz parte de um grupo, que é um grupo de networking. Aí eu analisei os resultados e falei, não está funcionando da maneira que eu imaginava, vou mudar a estratégia. E está tudo bem mudar a estratégia. Então a gente tem que fazer... Eu gosto de fazer esse acompanhamento com os alunos, com as pessoas, para classificar os seus contatos. Classificar as pessoas que são importantes. E aí, você, no final das contas, você vai eleger entre 6 e 10 contatos atuais com as quais você tem um relacionamento muito forte, e foi aquilo que eu falei há pouco, e com as quais você sabe que vai haver reciprocidade. Então, um vai levar o outro para a próxima fase, para o próximo passo, para o próximo degrau da carreira. É assim que vai funcionar. Sabe que é muito bacana a gente poder também incrementar um pouquinho mais. Achei essa ferramenta incrível. Dentre essas pessoas nas quais você verifica os seus contatos, vai revisitando, vai realmente retomando, perguntando como essas pessoas estão, até mesmo os seus clientes, o que é bacana nós fazermos? Relaciona dentro das pessoas mais próximas os seus últimos contatos no WhatsApp. No que essa pessoa pode contribuir com o seu profissional e até mesmo com o seu pessoal. O network é uma maneira das pessoas saberem quem você é, contribuírem com você, e você também tem a possibilidade de ajudá-las em qualquer aspecto, não só profissionalmente falando. Muitas pessoas acabam se conhecendo agora nessa jornada de coach, que é algo relativamente novo. Há 3 anos eu sou formada como coach. Outras pessoas eu já ajudava sem conhecer dessas ferramentas. Então, hoje, com essa formação, eu tive a oportunidade de reencontrá-las batendo um papo em relação a isso, e de uma maneira mais técnica, tendo mais propriedade sobre isso. Então, é muito bacana. O que eu falava sobre a minha vida pessoal e contribuía com as pessoas, trazia, de repente, uma vivência que eu tive e que talvez pudesse ajudá-la também, a partir de algumas decisões que eu tomei. Hoje eu utilizo isso de uma maneira relacionada ao meu trabalho. Então, é muito bacana você relacionar esse network, a gente está falando especificamente aqui
mais voltado para essa sua área profissional, mas eu acredito que também isso do pessoal pode vir a contribuir, porque em algum outro momento a tua vivência vai ser a informação mais preciosa que você vai dar para o outro, não necessariamente uma técnica, não é, Eduardo? Então, coloque quais são essas pessoas dos seus contatos, seus últimos 3 contatos, no que elas podem estar agregando e como você também pode estar ajudando a cada uma delas. É uma maneira de você exercitar o network. Talvez. Você acha uma boa isso fazer isso? Eu acho fantástico. O que pode acontecer, Raquel, é que as pessoas têm dificuldades de identificar, principalmente quem pode me ajudar. Sabe por quê? Porque eu vejo que 90% dos advogados, eles não têm metas mesmo. Ele não sabe o que ele quer. Então, se você... Não, a gente também traz... É muito importante, eu também trago ferramentas para você identificar metas, estabelecer e correr atrás dessas metas. Porque se você não tiver isso, você não sabe. Você não vai saber identificar quem são esses contatos que vão poder te ajudar. Eu não sei porque... Pô, se eu sou advogado trabalhista de institutos, com quem eu tenho que me relacionar? Com o André, que é dono de instituto, com o Hernani, que é dono de instituto, com o Marcelo, que é dono de instituto, e outros que são amigos. Eu nem posso dizer que são clientes só. Perfeito? São parceiros, porque construímos isso. Mas eu por quê? Porque eu identifiquei em um certo ponto que, cara, eu quero atender esse pessoal. Se eu não tiver essa visão clara, essa clareza de propósito, essa clareza de missão e essa clareza de metas, você nem vai conseguir fazer esse exercício. Porque ele vai saber, ele vai olhar... Então, o que é bacana? Ele vai olhar para todo mundo e falar, bom, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar com a minha advocacia? Primeiro ponto. Onde que eu quero chegar? Ah, não sei. Revisita os seus valores. Ah, não sei. Vamos fazer uma ferramenta de valores. Porque é o princípio. Ninguém consegue avançar sem essas informações. Então, entendo meus valores, meu propósito, estabeleço as metas com base nisso, e aí, com isso estabelecido, ok. Quem vai me ajudar? Quem são as pessoas que têm sinergia com o que eu quero alcançar, que podem me fazer chegar nesse ponto? O que é bacana que você trouxe? É um exercício que alguns podem ser que não consigam executar por não ter essa clareza. Eu pensei em outra coisa aqui. Tem uma ferramenta no coach que é em relação à definição de objetivo, onde tem 6 critérios para você ter isso como claro. E há uma distinção entre o objetivo e a meta. Uhum. Você me trouxe uma ideia aqui. Eu vou disponibilizar essa ferramenta para o pessoal em relação ao objetivo. Então, vamos lá. Hoje o network e essa informação e essa contribuição aqui do Eduardo tem que trazer uma transformação na vida de todos nós. Sábado, vamos fazer valer esse tempo e todos esses recursos que a gente está recebendo aqui. Quem não souber realmente traçar dentro dos seus contatos, de que forma você pode contribuir e os outros em contrapartida também com você... Eu vou disponibilizar uma ferramenta relacionada a objetivo. Bacana. E vamos ver se esse network não vai acontecer. Show de bola. Eu gosto também de oferecer aos alunos, Raquel, e eu acho que ele é fundamental em todos os aspectos da vida. Mas quando se fala em networking, que é construção de relacionamentos, é a questão envolvendo a inteligência emocional. E aí, tem gente que acha que tem gente que não sabe se tem. A gente, às vezes, eu ofereço, eu já andei postando na internet, dando para as pessoas isso, uma ferramenta para a pessoa avaliar o seu grau de inteligência emocional. Porque o que acontece? A inteligência emocional, ela é fundamental. Porque se eu estou falando de construir relacionamentos com as pessoas, e eu não tiver isso muito bem afinado, com a minha inteligência emocional, que é a minha capacidade de entender as pessoas e se relacionar com elas, eu não vou construir uma boa rede de contatos. Porque se eu não desenvolvo isso, jamais eu vou conseguir me relacionar com pessoas que às vezes são muito diferentes de nós. Porque nós temos uma tendência de estar com as pessoas iguais a nós.
de queremos estar com elas, com as pessoas iguais a nós. Por quê? Porque é muito mais fácil a comunicação. O desafio é eu me relacionar com uma pessoa que é oposta a mim. E às vezes, essa pessoa é oposta, mas ela é 100% complementar a você, ao seu negócio, à sua advocacia. Só que, claro, você tem que estar preparado para fazer esses ajustes internos. E como a gente falou há pouco, a responsabilidade sobre esse relacionamento é sempre sua, ou, no caso, minha. E no caso de que quem quer se relacionar. Perfeito? Então, Perfeito. a inteligência emocional tem que ser desenvolvida, afinada, sempre, todos os dias. Porque não é um processo, pronto, agora eu sou o pai da inteligência emocional. Isso é uma coisa que se constrói, pouco a pouco, com o autoconhecimento e com o conhecimento dos outros. Por isso também, uma coisa que eu sempre ofereço no Enxerga Banca é um perfil de análise comportamental. Tem vários tipos de perfil de análise comportamental, mas ele é fantástico. Primeiro, para o autoconhecimento, e segundo, para você aprender a conhecer o outro. Você tem esses inputs. E saber, cara, eu acho muito importante eu me relacionar com essa pessoa. Eu sei que é uma pessoa legal, é uma pessoa difícil. Como é que eu faço? Porque ser uma pessoa difícil é relativo. Porque às vezes é uma pessoa que tem uma vida pregressa muito diferente da sua. E aí que as pessoas não se entendem. Isso é uma outra coisa que a gente sempre ensina no curso. Encontrar um ponto de conexão. Eu trago uma técnica que chama a técnica grana, né? Então você tem que saber isso. Então, que você tem que saber o que a outra pessoa gosta, então, quais são as metas dela, o que ela fez de bom, quais são as realizações dela, e aí virou o acrônimo grana. E quais são os objetivos, quais são as redes de contatos dela, porque quando você obtém essa informação desta pessoa, você consegue puxar da sua, que isso é um exercício que você faz para você também, falei, opa, fulano gosta disso, fulano gosta daquilo. Você inicia uma aproximação com a pessoa por um ponto em comum. Porque quando alguém fala, Raquel, porque você é seu advogado, sou assim, sou assado, a gente se coloca dentro de uma caixinha, né? A gente o que você faz? Eu sou advogado. Agora, se você disser, por exemplo, para a pessoa, não, eu no meu caso, que advocacia trabalhista, bom, eu ajudo os institutos de treinamento a não terem problemas com os seus clientes, com os seus empregados, seus colaboradores, por exemplo. O cara vai, opa, eu já não me coloquei na caixinha do advogado. Eu coloquei na caixinha da pessoa que ajuda os institutos de treinamento em um certo ponto. E a gente tem que começar a aprender a fazer isso também. Então, identificar o ponto. Um ponto de conexão. Esse ponto em comum é desafiador, mas é muito bacana que você consegue buscar em você quais recursos e qual habilidade eu preciso desenvolver para lidar melhor com aquela pessoa. Exatamente. É um ótimo exercício. É ótimo. Principalmente no ambiente familiar, onde existe aquela pessoa um pouquinho mais crítica. Nós, como coaches, somos titulados por várias coisas. Então, são as pessoas motivadoras, são as pessoas que estão querendo evangelizar, são as pessoas que descobriram o mundo agora, enfim. Então, muitas coisas relacionadas ao de fato, o que esse profissional faz, já que eles não conseguem entender de fato. Só que não são eles, né? Aí a gente volta naquele ponto. Talvez a gente não saiba explicar como isso traz uma transformação e melhores resultados na nossa vida. Então, quando você vê um ponto em comum, bom, aquilo é importante para ela. Então, eu consigo explicar o que eu faço a partir daquele valor que é tão importante. Aquilo lá dá atenção. É desafiador, mas é muito bacana que é um exercício que a gente faz, porque às vezes o network é uma pessoa que vai vir muito agregar. Sem dúvida. Mas tem alguns obstáculos ali que a gente não consegue quebrar. Eu tanto me aproximar, mas há uma barreira. É isso. Você exercitando isso, você acaba transpondo. Agora, é bem bacana. Tem uma outra ferramenta que é fantástica para o networking. Parece que foi descoberta ultimamente, que estão falando muito, que é storytelling. Nossa, storytelling é uma palavra em inglês bonita, é difícil, 20 segundos. Ixi, então não dá para falar sobre storytelling, vamos deixar para a próxima.